Seja muito bem-vindo ao 16º episódio do PMF Profissionais do Mercado Financeiro. São conteúdos diários sobre carreiras no mercado financeiro com foco e direcionamento na área de investimentos. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Unibanco e head do MBA PAP, único programa do Brasil que forma, emprega e promove alunos na área de investimentos. O episódio de hoje é bem diferente, como você pode perceber. Eu não estou no estúdio, estou aqui no carro, estou no Uber, indo para a CNBC novamente para uma outra entrevista sobre cenário econômico. E a ideia, a conversa de hoje é sobre uma retrospectiva voltada à inflação, à IPCA, como que foi a inflação em 2024 e as projeções para os próximos anos. Como sempre, eu falo para você da importância de você se manter atualizado em cenário econômico constantemente. Não dá para você se preparar de véspera para uma entrevista de emprego, um processo seletivo na área de investimentos. Então, se manter atualizado é muito importante. E eu já tenho aqui algumas possíveis perguntas que podem ser cobradas hoje, um pouquinho diferente de como foi a primeira que você acompanhou aqui no PMF também, onde eu fui totalmente no escuro. Eu vou mostrar um pouquinho mais para você agora e dentro do estúdio também. Acabei de chegar aqui da CNBC Brasil para a segunda entrevista em dezembro sobre economia. Tem uma pauta um pouco mais elaborada sobre inflação, sobre o histórico do IPCA em 2024 e as projeções para 2025 e 2026. Uma das coisas que foi perguntado pela manhã neste mesmo canal e pode ser perguntado para mim agora é com relação à meta da inflação para 2025. O Conselho Monetário Nacional, ele estipula a meta, o centro da meta foi de 3% novamente, igual 2024, com o teto podendo chegar em 4,5% e com piso em 1,5%. E aí foi questionado a pessoa que estava respondendo sobre economia se essa meta ela é justa, porque nos últimos anos o Brasil tem dificuldade em atingir o centro da meta, o teto da meta, acaba sempre estourando a meta de inflação, e se não seria melhor a gente subir esta meta de inflação para 3,5%, 4,5% de centro. E aí, a minha opinião é que a gente não resolve um problema simplesmente mudando a meta. Imagina só você na sua empresa. Você está tendo dificuldades de bater a meta. A empresa vai simplesmente baixar a meta para que você cumpra? Ela não vai observar o porquê você não está atingindo a meta? Às vezes é falta de treinamento, é falta de dedicação, é algum problema que está acontecendo. Não, você tem que investigar a causa, não simplesmente derrubar a meta para baixo. Recebo no estúdio o economista Bruno Piacentini, sócio da startup Eu Me Banco. Agora sim, Bruno, obrigado pela sua participação. O que essa variação do IPCA 15, rompendo o teto da meta de inflação, indica sobre o cenário macroeconômico do Brasil? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Nós ouvimos aqui uma grande aula também sobre IPCA 15, sobre IPCA, e nós estamos falando já sobre inflação durante todo o segundo semestre aqui de 2024, né? Agora, os dados, como o nosso amigo acabou de dizer, o IPCA 15 ele veio um pouco abaixo da expectativa do mercado, mas ainda assim nós sabemos, e não era surpresa para ninguém, já rompemos a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional em 2024. Agora cabe olhar já para as projeções para 2025, os próximos períodos, porque esse ano nós já temos realmente este estouro, e o importante agora, cada vez mais, é prestar atenção no câmbio, o quanto que o câmbio vai seguir pressionando a inflação para que não aconteça algo pior com a nossa economia. Mas essa meta de inflação de 3%, ela não é ambiciosa demais para um país como o Brasil? Existe essa discussão, né, dentro do mercado? Existe a discussão, mas eu costumo muito dizer que se eu trabalho em uma empresa e eu não atinjo uma certa meta, o problema, ou melhor, a solução não é simplesmente eu derrubar a meta para que a pessoa atinja. É mais olhar o porquê que nós não estamos atingindo a meta. Então, trazendo uma analogia aqui para uma empresa, se um colaborador não está atingindo a meta, eu vou ver se ele tem treinamento, se ele está fazendo o processo comercial correto, algo nesse sentido. Aqui no Brasil, muitas pessoas falam que é simplesmente reajustar a meta para 3,5%, para 4%, porque a gente consegue atingir a meta realmente, mas não é muito bem assim que funciona. Esse ano nós tivemos, assim como já temos a meta de 2025 de 3% no centro, com 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo. E é claro, nós não atingimos isso e agora é olhar por que isso não foi feito. Então, dois principais fatores pressionaram a inflação agora em 2024. Então, é mais olhar para isso e não para simplesmente vamos ajustar a meta e subi-la. Nós tivemos o câmbio, como eu já citei, nós começamos, vale lembrar, o ano com 4,80, 4,85,
2025 de câmbio, vamos terminar acima de 6, 6,10, 6,15, 6,20, mesmo com o Banco Central fazendo vários leilões, vendendo muito dólar na nossa economia. Isso pressiona a inflação e, por um outro lado, nós temos um nível de atividade muito aquecido no Brasil. 6,1% de desemprego é uma baita de uma foto muito boa para a nossa economia, tanto a taxa de desemprego quanto o PIB esse ano, mas se a gente olha o vídeo já é mais complicado. Então, na minha visão, não é simplesmente ajustar a meta para cima para que a gente possa ter uma ilusão de que cumprimos a meta. Queria saber se ainda existem chances, na sua avaliação, de o Banco Central cumprir a meta de inflação ainda em 2025 com esse prometido choque de juros. Boa, eu vejo com um pouco de pessimismo, não enxergo possibilidades de nós controlarmos a inflação e atingirmos a meta em 2025. Já temos várias casas colocando inflação acima de 5%, a taxa Selic já sendo precificada por várias casas a 15%. Não vejo um cenário muito positivo, até porque semana passada ou retrasada eu vim aqui e conversei também com um outro colega, que foi bem no início onde o Banco Central ia iniciar as vendas de dólar para a nossa economia. E eu disse que isso seria muito prejudicial porque é uma quebra de um termômetro muito importante. Se eu começo a vender muito dólar na economia, eu deixo de ter um termômetro muito importante para ver o quanto que está precificado o risco do nosso país, porque o Banco Central vendendo, ele vai controlar e estabilizar os preços ali momentaneamente, mas a gente fica sem um controle muito claro. Isso seria muito favorável se, junto com isso, o governo começasse a trazer uma linha de discurso onde, olha, realmente vamos prestar mais atenção no pacote de gastos, na política fiscal, vamos controlar despesas, não vamos deixar a dívida PIB subir cada vez mais, como esse ano deve fechar em 80%, e isso não veio. Então, se por um lado eu tenho câmbio pressionando inflação, nível de atividade acelerada, eu não vejo 2025 com bons olhos para o centro ou até mesmo o teto da meta. Alberto Azental, sua pergunta, por favor. Bruno, queria que você detalhasse um pouco mais, aprofundasse um pouco mais a análise de... A gente tem 9 itens no IPCA e no IPCA 15 e quando você abre a planilha tem umas 400 linhas, né? Quer dizer, o que tem de subitem ali é uma coisa impressionante. O que você acha mais relevante e importante? Aonde esse aumento do dólar vai aparecer mais no IPCA e no tempo? Quando vai acontecer? Janeiro, fevereiro, março? Queria que você aprofundasse bem mais essa análise, por favor. Você e até nosso outro colega citaram muito bem que o dólar em alta ele prejudica vários alimentos, então acho que esse é um ponto muito importante. Trigo, soja, como outros, eles devem ser pressionados pela alta do dólar. Não vejo nesse momento o dólar em queda, o Banco Central não tem conseguido controlar tanto assim o câmbio no nosso país, mesmo vendendo bastante dólares. Então, acredito que essa parte do IPCA, do índice, ele tende a ser mais prejudicado. Até mesmo, tirando um pouquinho de IPCA, voltando para a GPM, você estava falando muito bem aqui, o nosso amigo falando muito bem aqui também, que é composto praticamente por IPA, né? 60% de IPA, que já mostra um sinal de elevação, é um reflexo muito prévio do IPCA. Agora, o prazo, se janeiro, se fevereiro, se março, já fica um pouco complicado da gente saber exatamente, mas o fato é que o cenário como um todo, o vídeo como um todo, já nos mostra que o câmbio ele deve seguir se desvalorizando. Até só para citar também, já para contribuir, dezembro é muito natural da gente ter saídas de fluxos estrangeiros do nosso país. E agora, em 2024, nós tivemos praticamente um recorde desse valor, atingindo quase 19 milhões. Então, quando a gente olha para esse número e olha também o Banco Central vendendo dólares, colocando para um prazo de 3, alguns meses para devolução desse valor e o mercado não comprando todo, ou seja, o Banco Central colocou 4 e o mercado absorveu só 2, o recado que dão para o Banco Central é: olha, nós estamos sim comprando, mas nós estamos sim tirando o dólar do país, mas nós não temos a pretensão de voltar como em todos os outros anos, que é o fluxo natural. Então, não vejo perspectiva de um câmbio tão controlado já no começo do ano. Então, primeiro trimestre a gente pode esperar, não tem como precisar tanto, mas primeiro trimestre não vai ser muito confortável para relação ao câmbio e nem para IPCA, como a gente já disse aqui também. Bruno, vou pedir para você vir um pouquinho mais para cá, só para a gente receber no estúdio aqui, tá ótimo, também o Vinícius Torres Freire, nosso analista de política e economia, para participar da conversa. Vinícius, já emenda com uma pergunta, por favor, para o nosso convidado. Oi, Bruno. A gente fica falando dessas grandes ideias improváveis de um ajuste fiscal e queda do dólar de Trump. Para a gente ficar mais realista, inclusive sobre probabilidades, eu queria falar de uma coisa mais comezinha.
Olha, a gente teve um problema na inflação de 2024, que está durando até agora, que foi seca. Sim. Bateu em energia elétrica, bateu especialmente no preço da carne e alguns outros alimentos. E chuva. Sim. Que a gente teve um problema lá no sul, o preço do arroz já estava subindo, subiu mais. Então a gente teve problema climático que está cada vez mais frequente, mas agora a gente tem pelo menos a perspectiva de não ter nem muita chuva, nem muita seca nesse ano, sem El Niño e sem El Niña. Você acha que tamanho de alívio pode ter com safra melhor, não tendo um grande problema de climático, nem seca, nem muita chuva, e com menos impacto no preço da energia elétrica também? Isso pode dar algum alívio? De que tamanho? Sim. A gente está vivendo da mão para a boca, né? De coisinhas. Sim. Então, pode ser uma ajudazinha. Você vê perspectiva por aí? Um fato importante é até o próprio IPCA 15, que já veio um pouco abaixo do mercado, da precificação do mercado, né? E como nosso amigo trouxe aqui, o ponto principal foi a energia. No momento que a gente está vivendo, sendo muito sincero, acho que qualquer notícia positiva a gente tem que comemorar bastante. Então, esses pontos, eles trazem, sim, um certo alívio. E acho que a gente precisa se apegar muito nisso nesse momento. A gente tem outros pontos tão pessimistas no Brasil com relação ao câmbio, tudo que eu já citei, pacote de gastos. Então, nesse momento, acho que é legal se apegar. Mas eu não vejo que seja algo muito grande o suficiente para sustentar uma reviravolta e a gente conseguir controlar a inflação em 2025. A gente já viu um pouco de repasse de dólar, porque principalmente em preço de bens comercializáveis já está entrando. Agora, tem gente que diz que isso está ainda para entrar nos preços. Às vezes acontece, às vezes não. É pior, é mais provável que passe quando a gente tem a economia ainda aquecida. Você acha que essa pressão do dólar agora não tem jeito, vai entrar e vai elevar a inflação ainda mais agora, ou a gente ainda tem chance de uma reversão e de modo que esse pulo do dólar, ainda pior, de 5,80 para 6 e alguma coisa, vá cair nos preços imediatamente? Eu não vejo uma perspectiva de não repasse. A gente sabe que quando tem uma desvalorização do real, sendo mais claro o aumento da cotação do dólar, os importadores principalmente são mais prejudicados e, é claro, normalmente o repasse vem para o consumidor. Eu sempre brinco até em algumas aulas que eu trago que os importadores não vão simplesmente fechar as suas empresas porque a cotação aumentou e ele tem um custo um pouco maior. Óbvio que tem o repasse. Então, esse ponto já é primordial para que a gente saiba que a inflação será pressionada. Não vejo, ainda mais saindo de 4,80 como citei no começo do ano para agora, mais de 6,20, um não repasse nesse primeiro momento. Vinícius, Alberto, Bruno, muito obrigado pela participação aqui no Radar, especialmente ao Bruno Piancentini, que é economista e sócio da Unibanco. Muito obrigado pela participação. Alberto e Vinícius voltam já no Radar. Bom, acabou agora aqui a entrevista e como vocês puderam ver no trechinho, foi bem em linha com o que eu já esperava. Inflação, IPCA, como foi o histórico de 2024, as projeções para 2025, o que mais causa a inflação nesse momento e, como já esperado, veio a pergunta se a gente não está atingindo a meta de inflação em nenhum ano, por que a gente já não aumenta a meta? Não é só ajustar a meta, mas não é bem assim. Eu mostrei e quero detalhar aqui novamente para vocês que se eu trago uma alusão a uma empresa, se você que é especialista em investimentos, você que trabalha no mercado financeiro, não atinge as suas metas, você acha que é só o banco chegar e falar, a partir de agora vamos baixar as metas e tá tudo certo? Não é só realmente fazer esse ajuste. Basta a gente observar o porquê, o motivo que está levando você a não bater a sua meta. Será que é falta de treinamento? Será que é uma gestão de tempo? A mesma coisa com o Brasil. Não vamos atingir a meta de inflação agora em 2024, não tem o que fazer, já estouramos. Tá, mas por que aconteceu isso? Temos dois principais fatores. Nível de atividade econômica muito aquecido e principalmente com dívida. E o outro ponto que a gente sabe é o câmbio desvalorizado por conta da situação ruim fiscal do Brasil, que vai sendo pressionado cada vez mais o câmbio e o repasse não tem como, ele vai acontecendo para o consumidor final. Falei bastante aqui com o pessoal durante a entrevista, vocês puderam acompanhar também. E o detalhe principal esteja preparado para tudo. Se você não treina sua comunicação, sua oratória, sua inteligência emocional num processo seletivo, mesmo preparado tecnicamente, você pode cair. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes eu já ouvi de nossos alunos dizendo, Bruno, eu fui fazer uma entrevista no ION, no BTG, na XP, e falaram que só o gerente ia me acompanhar, chegou lá, teve o regional, chegou lá, teve mais outra pessoa, chegou lá, tiveram várias pessoas me entrevistando, eu passei por 3, por 4 entrevistas, eu não estava preparado para isso.
A pessoa estava preparada tecnicamente, mas o emocional dela se abateu completamente. Da primeira vez que eu vim aqui na CNBC, eu tive uma entrevista com o Turci e foi só eu e ele ali, bem leve, bem descontraído. Dessa vez não. Dessa vez eu conversei com o Gayer e ele trouxe outros 2 colegas para participarem, para fazerem perguntas para mim. Praticamente ali uma mini sabatina. Como eu estava preparado tecnicamente, naquele momento era controlar o mental, controlar o emocional. Oratória, comunicação, inteligência emocional. Não dá para você se preparar só tecnicamente para um processo seletivo e deixar e esquecer a parte emocional. Então cuida bastante disso. Eu vou trazer mais conteúdos aqui no PMF sobre esses temas, porque eu não quero ver você não passando no processo seletivo. Estamos de volta aqui já na Eu Me Banco Educação e eu vou finalizar esse vídeo contando um pouco mais para você sobre a parte da preparação técnica, porque eu sei que quando você participa de processos seletivos, você será cobrado sobre cenário econômico. Então, como que eu me atualizo para estar preparado para esses momentos? Para ligar inflação, juros, câmbio, atividade econômica, política fiscal, política monetária, todos os parâmetros juntos em uma única análise. Isso é muito importante para você no processo seletivo. Tem aqui no PMF o episódio 2 e 3, onde eu mostro como eu me preparo para essas entrevistas. Eu abro sites, então depois confere esses episódios, tá? Mas só para passar algo legal para você aqui também, primeiro ponto é Morning Call. Se você ainda não acompanha Morning Call, eu estou desde o primeiro episódio falando isso para você, significa que você não quer trabalhar na área de investimento. Significa que você não está comprometido realmente com o seu objetivo. Você tem, na verdade, um sonho, mas não um foco, não um objetivo. Comece a acompanhar Morning Calls diariamente. Inclusive, o da Genial Investimentos e do BTG são os que eu mais recomendo, inclusive, porque os 2, Roberto Mota da Genial e Gerson Zanlorenzi do BTG, são professores do MBA PAP, o Programa Advisor de Alta Performance. Acompanhando diariamente, você vai ter mais corpo, você vai ganhar mais bagagem para falar sobre cenário econômico. Ah, Bruno, mas é muito complexo, é complicado, eles usam termos que eu não entendo. Aí entra o ponto de você não assistir. Eu não quero que você assista a Morning Call, eu não quero nem que você assista a este vídeo. Eu quero que você estude Morning Call. Estude os vídeos do PMF. É papel e caneta na mão, pausando o vídeo, anotando, pesquisando o tempo todo. Quando eu me preparo para essas entrevistas, eu começo o dia ouvindo um Morning Call, porque aí eu vou ouvir o Motinha, o Gerson, falando sobre tudo o que está acontecendo. Eles jogam todas as informações atualizadas. E aí, conforme vem algo do qual eu não estou tão a par, eu pauso e eu vou pesquisar em outras fontes. Eu uso muito Infomoney, Valor Econômico, para pesquisar na parte escrita o que eles disseram. Faça isso o tempo todo. O Roberto Mota, o Gerson disseram alguma coisa em um Morning Call, pause e busque a fonte. No Valor, no Infomoney, quando eles trazem o tema descrito, eles sempre colocam a fonte, seja Ambima, seja Banco Central, seja CVM, seja quem for, B3, soltando a fonte, eles colocam o texto para que você leia também. Então isso é muito importante para que você ganhe a narrativa de pessoas gigantes, como o Mota e o Gerson, mas tenha também acesso à fonte. Isso é muito importante para a sua interpretação. E eu faço isso todas as vezes que eu tenho essa entrevista. Agora, o ponto mais importante de hoje para mim não é a parte técnica. Eu já disse para você durante esse vídeo e eu vou voltar a falar porque é o mais importante. De nada adianta você estar 100% preparado tecnicamente se o seu comportamental, o seu emocional se abalar por qualquer coisa. Qualquer coisa. Quantas pessoas vão fazer um processo seletivo e foge uma vírgulazinha do roteiro que ela espera? Ela já se desespera. E aí não importa se você está extremamente preparado tecnicamente. Você vai suar, sua boca vai secar, você vai gaguejar, você não vai conseguir falar, seus pensamentos vão embaralhar e você perde o processo seletivo. E como que eu treino, como que eu desenvolvo toda a minha parte comportamental e emocional para esses momentos? De 2 principais maneiras que eu faço esse treino emocional e comportamental. O primeiro é treinando e praticando com outras pessoas. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava em um almoço importante com um cara gigantesco do Itaú. Ainda não posso revelar quem é, porque nós estamos negociando algo dentro do PAP. Vocês vão ver nos próximos dias. Mas dentro dessa conversa, cara, só eu e ele e o Ronaldo Cerqueira, 3 pessoas, 2 pessoas, 2 amigos que eu tenho no mercado financeiro. Cara, eu me sinto muito confortável. Então, ali é o momento para eu falar sobre economia, para eu trazer aqueles pontos em que eu estou estudando, porque eu sei que eles também estudam, eu sei que eles também praticam. Uma conversa sobre esses temas e eu já sou confrontado, eu já sou perguntado,
questionado e eu vou treinando isso em um ambiente de confiança. Aqui na Eu Me Banco Educação eu tenho sempre a possibilidade de treinar isso com outras pessoas, seja com alunos, seja com o Fábio Lousada, seja com os mentores, os professores do PAP, então eu estou sempre praticando com outras pessoas. Bruno, eu moro sozinho e agora? O ambiente é muito importante e o ambiente é você quem faz. O seu ambiente não é só o seu ambiente de trabalho e nem só a sua família. Por isso que estar no MBA PAP é muito importante. Os alunos do PAP, eles conversam constantemente pós-aula. Normalmente, a aula acaba às 10 e os alunos seguem até meia-noite conversando entre eles sobre cenário econômico, sobre montagem de portfólio. Por quê? Porque eles se ajudam, eles se pressionam para treinar comportamental, para treinar inteligência emocional, porque quando acontecer, quando algo sair do controle numa entrevista, num processo seletivo, opa, já fiz isso, já aconteceu, é só fazer de novo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto pode parecer loucura no primeiro momento, mas é o que mais me ajuda. Se eu cheguei onde eu cheguei, tudo eu devo ao esporte. O esporte me ensinou absolutamente tudo. Pressão, sentir pressão dentro de um jogo, dentro de um treino, dentro de uma situação específica, saber controlar isso para ainda assim ter performance, o esporte treina você constantemente com relação a isso. E se eu faço no esporte, eu replico para a minha vida. Sempre foi assim. No futebol e agora na corrida. Todas as vezes que eu atingi uma meta na corrida, como por exemplo, fazer uma prova de 21 quilômetros, eu queria fazer a prova, fiz a prova, aí eu queria melhorar o meu tempo, melhorei meu tempo, queria melhorar ainda mais meu tempo, melhorei logo na sequência. Cara, toda vez que eu termino esse desafio, que é algo gigante mentalmente, porque não é só o preparo físico, não é só correr, desde o momento zero, a sua mente fica colocando empecilhos de que é melhor parar, não vai dar certo, você está muito mais cansado, comeu demais ontem, está respirando errado, várias coisas assim que a sua mente fica jogando para que você pare. E você vai treinando, vai trabalhando isso. Por que não? A minha mente está trazendo isso, mas eu estou preparado. Você vai dizendo o contrário. Todas as vezes que eu finalizava um objetivo, a sensação que eu tenho é, cara, se eu fiz isso, eu sou capaz de qualquer outra coisa. Inclusive, uma entrevista ao vivo, na televisão, com 3 entrevistadores me bombardeando de perguntas. Ué, já fui pressionado, já tive pressão, já tive momentos de desconforto no esporte, com amigos em ambiente controlado. Quando acontecer, eu saio tranquilamente disso. Parte emocional, parte mental, eu trabalho muito desta maneira. A outra parte é a parte da oratória. Se você está em um momento de pressão, se você está desconfortável, é óbvio que a sua parte de oratória, de comunicação, ela vai ser fragilizada. Então, cuidar disso também é extremamente importante. O quanto que você já se filmou, se gravou, mandou áudio e escutou o seu próprio áudio para ver o tom da sua voz. Será que você é aquela pessoa que fala sempre num tom, não tem saída de tom? Você vai falando assim, você tá falando com a pessoa, você não muda o tom. Se você tá sério, você fala nesse tom. Se você tá bravo, você fala nesse tom. Se tá triste, você fala nesse tom. Você não muda o tom nunca. Isso é ruim demais para sua oratória. Tem que aumentar, tem que abaixar o tom. Você só percebe isso gravando, filmando. Quanto que será que você utiliza de vícios de linguagem? Tipo, né? Porque quantos vícios de linguagem você tem e você utiliza? Você só vai descobrir se você se gravar, se filmar. E você corrige isso pausando. Normalmente, a maior parte das pessoas que têm vícios de linguagem é porque elas não sabem utilizar a pausa. Não tem problema, olha a pausa que eu fiz agora. Não tem problema você falar e dar uma pausa para continuar a sequência. Só que você só vai perceber isso se você gravar, se você se filmar. Vai entender quais são os momentos que você utiliza esses vícios de linguagem para que você possa corrigi-los. E quando você está pressionado, quando tem algo fora do controle e tem uma situação de desconforto, pode ter certeza, os vícios vão ficar mais aparentes, o seu tom de voz, o timbre de voz vai mudar também, vai oscilar. Treine e pratique parte emocional e comportamental. Não adianta ser uma pessoa extremamente preparada tecnicamente, que quando é minimamente pressionada, sai do controle. Não aguenta. Lembra para o que você está se preparando? Para ser especialista em investimentos. O seu cliente vai colocar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões nas suas mãos. E se houver uma desvalorização, você acha que ele vai ligar para você feliz ou não? Reclamando, xingando, exigindo explicações.
nesses momentos, você vai aguentar a pressão ou não? O gestor percebe isso na hora no processo seletivo. Eu já vi várias vezes vários alunos dizendo que foi extremamente pressionado no processo seletivo pelo gestor e não entendeu o porquê. Cara, porque é óbvio, porque no dia a dia você será pressionado pelo cliente, será pressionado por todos aqueles que estiverem à sua volta. Então não adianta ser técnico se o seu comportamental não aguentar. Treine e pratique muito isso. Inclusive, como todo vídeo, tem aqui embaixo um link de um formulário que você clica, preenche um formulário para conversar com os nossos consultores de carreira. Lá, nós criamos um plano de ação, não só para a sua parte técnica, mas também para a sua parte comportamental, para chegar no processo seletivo, você arrebentar e trabalhar no Itaú Ion, Santander AAA, BTG, XP, C6, área de investimentos como um todo. Esse foi o 17º episódio do PMF. Eu aguardo você no próximo. Tamo junto.